E se a chave para mudar de vida não estiver em lutar mais, correr mais ou se esforçar ao máximo, mas sim em algo bem mais simples, a calma? Isso pode parecer estranho num mundo em que tudo gira em torno da pressa, em que somos ensinados desde cedo a buscar resultados, fazer mais, alcançar o próximo objetivo o mais rápido possível. Parece que, se pararmos por um segundo, perdemos a chance de conquistar algo importante. Mas talvez esteja aí justamente o engano. Carl Jung, o explorador da alma humana, entendeu que existe uma espécie de poder escondido em quem escolhe confiar, em quem caminha com tranquilidade, sem desespero, como se soubesse lá no fundo que está tudo certo. Não porque tudo está fácil, mas porque há uma confiança silenciosa de que tudo está se encaixando como deveria, mesmo que ainda não se veja com clareza. É como se algumas pessoas carregassem dentro de si uma certeza invisível. Elas não se apressam, não ficam aflitas quando as coisas parecem sair do controle. Elas respiram fundo, observam, agem no momento certo, e de alguma forma o universo parece colaborar. Enquanto muitos correm, se atropelam, se desesperam, essas pessoas caminham. E mesmo assim chegam, talvez mais longe, talvez com mais leveza. Esse tipo de calma pode até parecer estranho ou fora da realidade, mas ela não surge por acaso. É resultado de um olhar mais profundo para a vida. Jung dizia que a vida tem um ritmo próprio, e quando aprendemos a confiar nesse ritmo, tudo muda. Deixamos de agir por medo, por obrigação, por comparação, e passamos a agir por clareza, por propósito, por sintonia com o que realmente importa. Essa calma não tem nada a ver com ficar parado, esperando que tudo aconteça. Muito pelo contrário. Trata-se de agir com presença, com confiança, com a sensação de que cada passo está certo, mesmo que o caminho ainda seja desconhecido. Quando alguém se move com esse tipo de energia, não está empurrando a vida, está fluindo com ela. E é aí que tudo começa a mudar. As oportunidades aparecem, os encontros fazem sentido, os erros se tornam lições valiosas. Carl Jung talvez dissesse que isso acontece porque estamos alinhados com quem realmente somos. Mas mesmo sem usar palavras difíceis, o que importa é entender que existe um jeito de viver em paz, mesmo no meio da confusão. E esse jeito começa quando paramos de tentar controlar tudo e começamos a confiar. Como se, de algum modo, tudo já tivesse dado certo e o nosso papel fosse apenas seguir caminhando com o coração em paz. A maioria das pessoas acredita que só poderá encontrar calma quando a vida estiver resolvida. Pensam que vão respirar em paz quando tiverem mais dinheiro, quando o relacionamento melhorar, quando o trabalho estabilizar ou quando tudo estiver finalmente no seu devido lugar. Mas essa linha de chegada quase nunca chega, porque sempre existe um novo problema, uma nova urgência, uma nova exigência do mundo. A vida se torna uma sequência interminável de obstáculos que nos mantém esperando por um futuro que nunca parece realmente se concretizar. Nesse ritmo, a calma vira uma miragem. Está sempre ali na frente, mas nunca ao alcance. E o mais curioso é que justamente nesse cenário, algumas pessoas começam a perceber que a verdadeira calma não vem depois que tudo melhora. Ela pode surgir antes, no meio da bagunça mesmo. Não como um resultado, mas como uma decisão íntima e profunda. Um tipo de escolha que muda tudo. Essa escolha não é fácil, porque ela exige um tipo de coragem diferente. Não é a coragem de reagir rápido ou de controlar cada detalhe, mas sim a de soltar, observar e confiar. Quando escolhemos ficar calmos, mesmo sem garantias, mesmo com dúvidas, algo dentro de nós se reposiciona. A mente se torna menos barulhenta. As emoções deixam de nos arrastar. O corpo relaxa. E nesse espaço mais tranquilo, conseguimos enxergar o que realmente importa. Algumas pessoas chamam isso de intuição, outras de sabedoria interior. O nome pouco importa. O que importa é a experiência. Uma ação que nasce da calma tem outra qualidade. Ela não é impulsiva, nem apressada. É uma ação mais limpa, mais consciente,
mais conectada com o que de fato precisa ser feito, e não com o que o medo grita para que seja feito o mais rápido possível. Carl Jung dedicou sua vida a entender esse tipo de movimento interno, essa escuta silenciosa que só se revela quando o barulho da pressa dá lugar à presença. Quando alguém começa a viver assim, o mundo à sua volta muda de ritmo. As conversas ficam mais verdadeiras, as decisões mais acertadas. As respostas começam a aparecer quase naturalmente, porque a mente está menos ocupada em controlar e mais disponível para perceber. Não significa que tudo será fácil ou perfeito, mas existe uma diferença radical entre atravessar um desafio com desespero e enfrentá-lo com serenidade. A calma não garante o resultado, mas muda completamente a forma como lidamos com o processo. E é nesse processo, nessa travessia mais tranquila, que vamos descobrindo uma nova força. Uma força que não precisa gritar, correr ou se provar. Uma força que vem de dentro e que permanece firme mesmo quando tudo à volta parece instável. Esse tipo de presença transforma. E é esse tipo de presença que começa a surgir quando escolhemos conscientemente a calma. Existe algo diferente no jeito de caminhar de quem carrega uma confiança verdadeira. Não é uma confiança barulhenta, que precisa ser afirmada o tempo todo, nem aquela que se baseia em conquistas, elogios ou aparência. É uma confiança mais profunda, mais silenciosa. Ela não depende de resultados externos para existir. Ela vem de dentro. E quando essa confiança se instala, tudo ao redor parece se reorganizar. As conversas ganham outra leveza. Os erros já não machucam tanto. O tempo deixa de ser um inimigo. Carl Jung falava sobre a importância de olhar para dentro para encontrar equilíbrio. E embora ele tenha explorado isso com termos mais técnicos, o que ele queria dizer era simples. Quando você se conhece de verdade, quando aceita quem é, com seus medos e potências, começa a agir de outro jeito. Não precisa mais provar nada, nem para os outros, nem para si mesmo. É nesse ponto que começa a surgir o tipo de calma que tanto impressiona quem observa de fora. A pessoa não deixa de ter preocupações, mas não se deixa dominar por elas. Não ignora os desafios, mas escolhe não se entregar à angústia. Existe um tipo de paz que só nasce quando se percebe que a vida tem um ritmo que não pode ser forçado. Que existe um tempo certo para tudo, mesmo que a mente não entenda. Essa paz, quando cultivada, se transforma em ação consciente. Cada passo deixa de ser uma tentativa desesperada de controle e passa a ser um gesto de confiança. E esse tipo de gesto, mesmo simples, carrega uma força imensa, porque é feito com presença, com verdade, com entrega. Não com medo de perder, mas com vontade de viver o que precisa ser vivido, do jeito que a vida for revelando. A maior mudança acontece quando percebemos que não estamos mais lutando contra a vida, mas caminhando com ela. Isso não significa que as dores desaparecem, nem que os obstáculos somem, mas significa que agora existe um centro interno que sustenta. Um lugar dentro de nós que permanece firme, mesmo quando tudo fora parece incerto. Esse centro não surge do dia para a noite. Ele é cultivado aos poucos com escolhas repetidas de calma, de confiança, de escuta. E com o tempo, essa base interna vai ficando mais forte. Até que um dia, sem perceber, você se dá conta de que está vivendo com mais leveza, que sua presença causa mais impacto que suas palavras, que sua calma começa a inspirar outros, e que a confiança que antes era buscada fora, agora mora dentro. É essa confiança silenciosa, firme e serena que transforma vidas, não de uma vez, mas passo a passo, como quem já sabe que, de alguma forma, tudo já deu certo. Muitas vezes confundimos calma com passividade. Achamos que quem não está correndo, decidindo tudo, organizando cada detalhe, está simplesmente deixando a vida passar. Mas existe uma diferença enorme entre ser passivo e estar em paz, entre fugir da responsabilidade e confiar no fluxo das coisas. Carl Jung sabia que a mente humana tenta controlar tudo como uma forma de se proteger, e não há nada de errado em querer segurança. O problema
é quando esse controle se torna uma prisão. Quando precisamos saber exatamente o que vai acontecer, quando tudo precisa sair como planejado, quando não conseguimos aceitar o imprevisto sem desmoronar. Nessa rigidez, o medo se fortalece. E onde há medo demais, há pouca clareza. A ação perde força. Começamos a agir mais para evitar perdas do que para viver o que realmente importa. A entrega consciente é outra coisa. Não é desistência, é confiança ativa. É saber que você está fazendo sua parte, mas que também existe algo maior conduzindo o processo. E esse algo maior não precisa ser nomeado. Pode ser chamado de destino, de universo, de tempo, de vida. Não importa. O que importa é entender que nem tudo está sob o nosso controle e que isso não é motivo para pânico. É motivo para crescer. Quando soltamos a ilusão de que somos responsáveis por tudo, ganhamos um tipo de liberdade que acalma. E quando a mente para de brigar com a realidade, ela descobre possibilidades que antes estavam bloqueadas. A entrega, nesse sentido, é uma abertura. É deixar que a vida participe do processo. É dançar com o inesperado, ao invés de travar diante dele. É agir com presença, mas sem tensão. Com foco, mas sem rigidez. Com intenção, mas sem desespero. E quanto mais vivemos assim, mais percebemos que o que realmente nos sustenta não é o controle, é a conexão. Conexão com a gente mesmo, com os outros, com a vida como ela é. A pessoa que vive tentando prever tudo está sempre cansada, ansiosa, em alerta. Já quem vive conectado está mais leve. Mesmo diante dos mesmos problemas, ela lida com eles de outro jeito. Não por ser superior ou mais experiente, mas porque trocou o medo pela confiança. E essa troca muda tudo. Não só por dentro, mas também por fora. As atitudes ficam mais eficazes, os relacionamentos mais sinceros, as decisões mais coerentes. Tudo ganha mais sentido. E o mais curioso é que quanto mais a pessoa confia, mais as coisas parecem dar certo. Não por mágica, mas porque existe um alinhamento entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. É essa harmonia interior que constrói aos poucos uma vida com menos ruído e mais verdade. Vivemos numa cultura que valoriza o planejamento como uma das maiores virtudes. Desde cedo, aprendemos a traçar metas, estabelecer prazos, construir planos de ação. Claro que ter direção é importante, mas há momentos na vida em que o plano não funciona. Algo foge do esperado. Uma mudança repentina, uma perda, uma virada de caminho. E então, tudo aquilo que parecia sólido se desfaz. Nessas horas, a única coisa que pode nos manter de pé não é o que tínhamos planejado, é a forma como estamos presentes. A presença é a qualidade de estar inteiro, aqui e agora, sem se perder no que já passou ou se afogar no que ainda nem chegou. Carl Jung enxergava esse estado de presença como essencial para o amadurecimento. Porque é só no agora que podemos realmente nos transformar. O passado já aconteceu. O futuro ainda está em aberto. É no presente que podemos agir com verdade. A presença traz uma clareza que nenhum plano pode oferecer. Porque, por mais inteligente que seja uma estratégia, ela é sempre limitada pelo que sabemos no momento. Já a presença nos permite perceber o que está acontecendo de verdade. Permite sentir, ajustar, escutar os sinais sutis que a mente racional costuma ignorar. A pessoa presente não está parada, ela está atenta, não está passiva, está conectada. E por isso ela consegue perceber o momento certo de agir, o momento certo de esperar, o momento certo de mudar de direção. Essa escuta ativa, essa sintonia com o que acontece no instante, é algo que só a calma pode oferecer. Quem vive acelerado demais não percebe o que a vida está tentando mostrar. Passa direto, repete padrões, toma decisões por impulso. Já quem desacelera, mesmo que por alguns instantes, consegue perceber nuances. E nessas nuances moram as maiores viradas. A grande ironia é que, muitas vezes, o que transforma a vida de alguém não é aquele plano que parecia infalível, mas sim um instante de presença verdadeira.
Uma conversa que toca fundo, um silêncio que revela algo importante, uma escolha feita com o coração calmo e não com a mente em pânico. São nesses momentos que a vida mostra seus caminhos mais autênticos. E por isso, quanto mais desenvolvemos essa presença tranquila, mais deixamos de depender tanto de respostas prontas. Aprendemos a confiar que, mesmo sem saber todos os passos, o próximo passo sempre se revela quando estamos atentos. A calma, então, deixa de ser um luxo ou um privilégio de poucos. Passa a ser um modo de caminhar, um jeito de viver mais desperto, de fazer menos força e mais sentido, de estar onde se está com tudo o que se é e ainda assim sentir que está tudo certo. Quando olhamos para alguém que parece estar em paz, mesmo em meio a desafios, é comum acharmos que essa pessoa já venceu na vida. Mas talvez o verdadeiro sucesso não seja ter tudo sob controle, e sim conseguir permanecer inteiro quando nada parece estar. A imagem tradicional de sucesso está muito ligada a conquistas externas, dinheiro, status, metas cumpridas, reconhecimento. Mas Carl Jung nos lembrou de forma muito clara que o mundo interior também precisa ser incluído nessa equação. De que adianta alcançar tudo por fora se por dentro há um vazio, um cansaço, uma desconexão com o que realmente importa? A serenidade nos convida a olhar para o sucesso com outros olhos, não como algo que depende de resultados, mas como um estado de presença e coerência. Quando estamos alinhados com o que sentimos, pensamos e fazemos, experimentamos um tipo de realização que não precisa ser validada por ninguém. Esse tipo de sucesso silencioso é muito mais duradouro, porque ele não se abala quando algo dá errado, não entra em crise quando as circunstâncias mudam. Ele não está ancorado em metas fixas, mas em valores internos. É como um rio que segue fluindo, mesmo que encontre pedras pelo caminho. A pessoa serena não nega suas emoções, mas também não permite que elas a arrastem. Ela sente, respira, acolhe e segue. Essa fluidez permite que ela continue em movimento, mesmo nos dias mais difíceis. E mais do que isso, permite que ela transforme os próprios desafios em aprendizado, que cresça com o que dói, sem precisar endurecer, que aprenda com o que falha, sem perder o senso de valor próprio. E isso muda completamente a forma de viver, porque deixa de haver tanta pressão para provar, vencer, superar, e começa a haver mais espaço para viver, experimentar, aprofundar. Com o tempo, essa mudança de olhar se reflete em tudo, nas relações, no trabalho, nas escolhas mais simples do dia a dia. A pessoa que vive com essa serenidade não perde tempo tentando agradar todo mundo. Não vive escrava de expectativas. Ela se move a partir do que faz sentido para ela, e esse tipo de movimento cria uma vida mais verdadeira. Pode até ser que ela não siga o caminho mais comum ou que leve mais tempo para alcançar certos objetivos, mas o que ela constrói tem base sólida, tem alma, tem sentido. E essa solidez interna é o que sustenta a calma que tanta gente admira. A calma de quem não está tentando controlar o mundo, mas sim se manter conectado consigo mesmo. De quem não precisa parecer forte, porque já se sente firme por dentro. De quem não vive em função de um ideal inalcançável, porque já encontrou algo mais profundo, a paz de ser quem é, no tempo certo, do jeito certo. Talvez a maior reviravolta na forma como vivemos não seja uma mudança externa, mas um simples pensamento que vira tudo do avesso. E se tudo já tivesse dado certo? Não no sentido de que tudo está perfeito ou sob controle, mas no sentido mais profundo, de que, apesar do caos, do imprevisto, das dores e dos desvios, a vida ainda assim está no curso certo. Essa ideia incomoda, porque fomos treinados para acreditar que só podemos descansar depois de vencer. Só podemos confiar depois de garantir. Só podemos relaxar quando tudo estiver claro. Mas e se fosse o contrário? E se a verdadeira força viesse de quem age mesmo sem garantias, sem controle, mas com a calma de quem já aceitou o fluxo como ele é? A gente costuma admirar quem mantém a serenidade em meio à tempestade. Mas será que estamos dispostos a viver assim?
Será que conseguimos mesmo confiar no invisível, no tempo certo das coisas, na sabedoria que existe no silêncio? Ou será que a ansiedade ainda fala mais alto, pedindo pressa, resultados, respostas? É provocador pensar nisso, porque exige uma mudança de lógica. Exige trocar o controle pela presença, o plano pela escuta, a rigidez pela fluidez. E muita gente pode achar isso perigoso, até irresponsável. Mas será mesmo? Ou seria justamente essa calma o que falta no meio de tanta urgência sem direção? Talvez a pergunta real não seja se tudo já deu certo, mas se você consegue viver como se desse, consegue caminhar sem carregar o peso do mundo, consegue agir com foco, mas sem desespero, consegue confiar no que ainda não se vê. Porque quando você começa a viver assim, algo muda, e não só dentro de você. As pessoas ao redor sentem. As situações parecem se reorganizar. As decisões ficam mais leves. E aí vem o mais surpreendente. Quanto mais você age com essa calma, mais as coisas realmente começam a dar certo. Ou, quem sabe, elas sempre estiveram dando certo, e só faltava você se dar conta. Você acredita nisso? Ou acha que é utopia demais para o mundo que vivemos? Você já reparou que quanto mais tenta controlar tudo ao seu redor, mais as coisas parecem sair do controle? Você planeja, se antecipa, força, corre, e ainda assim o sucesso parece escorregar por entre os dedos. É como se a clareza, a confiança e os resultados que tanto deseja estivessem sempre um passo à frente, inalcançáveis. No fundo, você sente que está fazendo tudo o que pode, e mesmo assim, algo parece não encaixar. Mas e se o problema não estiver na falta de esforço, e sim no excesso dele? E se ao tentar dominar o caos lá fora, você esteja apenas alimentando o caos aqui dentro? Carl Jung, o explorador da alma humana, compreendia esse movimento com uma profundidade rara. Para ele, o ser humano que busca vencer o mundo exterior, sem antes ter feito as pazes com o próprio mundo interior, está, na verdade, se afastando de si. Porque a verdadeira transformação não acontece quando você corre mais rápido, mas quando desacelera o suficiente para perceber por que está correndo. Quando você se conecta com a calma, algo muda. A mente para de reagir por impulso e começa a agir com clareza. As emoções deixam de te arrastar e passam a te informar. A calma não é passividade, é presença. É quando você para de lutar contra a vida e começa, enfim, a viver com ela. Esse estado de quietude interior não é fácil de acessar, porque tudo ao redor te empurra para fora de si. Mas quando você o encontra, mesmo que por instantes algo se alinha, as decisões ficam mais leves, as relações mais autênticas, e as metas deixam de ser uma forma de fuga para se tornarem uma expressão do que você realmente quer construir. A calma transforma sua forma de agir, porque transforma o lugar de onde suas ações nascem. Não se trata de fazer menos, trata-se de fazer com sentido, e é aí que começa o verdadeiro caminho para o sucesso, não aquele que impressiona por fora, mas o que preenche por dentro. É curioso perceber como a maioria das nossas ações cotidianas nasce de um estado interno de tensão. Mesmo quando não há uma ameaça real, o corpo está em alerta, a mente em antecipação constante, e as emoções pulsam como se estivéssemos sendo constantemente testados. Essa agitação não é natural, é aprendida, condicionada, alimentada por uma cultura que glorifica o excesso e despreza o silêncio. Carl Jung compreendia que esse estado de hiperatividade mental e emocional nos desconecta do centro, criando uma lacuna entre quem somos e como nos comportamos. Vivemos como se estivéssemos constantemente fugindo de algo, do fracasso, do julgamento, da sensação de insuficiência. E nessa fuga, vamos nos tornando estranhos para nós mesmos. Não é à toa que, por mais que façamos, tenhamos a sensação de que nada é suficiente, porque não é a quantidade do que se faz que traz realização, mas a qualidade do estado interno a partir do qual se faz. Essa compreensão muda tudo.
Porque quando você começa a perceber que a pressa não te leva mais longe, mas apenas mais distante de si mesmo, algo em você começa a questionar a lógica do esforço cego. Jung nos convida a sair do automatismo e observar o que há por trás da ação. Agir sem consciência é como andar por um labirinto de olhos vendados. Você se movimenta, mas não avança. A calma, nesse sentido, é o gesto interno de retirar a venda e olhar ao redor. É nesse silêncio que surgem os insights mais verdadeiros, as intuições mais precisas e os movimentos mais assertivos. Porque enquanto a mente agitada tenta prever tudo, a mente calma percebe o que realmente está acontecendo. E essa percepção é o que separa uma escolha impulsiva de uma decisão alinhada com a alma. Quando a calma passa a ser o estado de origem das suas ações, você não se torna mais lento. Você se torna mais eficaz, porque não desperdiça energia lutando contra o inevitável, nem se perde tentando controlar o incontrolável. A partir desse centro, você age com presença, fala com verdade, se posiciona com firmeza. E isso muda não apenas os resultados, mas a forma como você vive o processo. O sucesso, que antes parecia um destino distante e condicionado a fatores externos, começa a emergir como um reflexo natural de estar em paz consigo mesmo. A ação que nasce da calma não busca aprovação, não força reconhecimento. Ela é, por si só, completa. E é por isso que ela transforma, porque deixa de ser apenas um meio para conquistar algo e passa a ser uma expressão do que você verdadeiramente é. Existe um ponto em que a busca pelo sucesso se transforma em um campo de batalha interno. Você começa com entusiasmo, com metas claras e energia direcionada, mas aos poucos, sem perceber, se vê soterrado por cobranças, comparações e uma pressão silenciosa para corresponder a expectativas que nem sempre são suas. A ansiedade se disfarça de produtividade, o medo de falhar se camufla em perfeccionismo e a pressa se disfarça de ambição. Nesse cenário, o agir deixa de ser um fluxo natural e passa a ser um esforço contínuo de sobrevivência emocional. Carl Jung sabia que esse desgaste não é apenas psicológico, mas simbólico. O que se esgota não é só o corpo, mas a própria conexão com o sentido do que se faz. Porque quando o fazer está desvinculado do ser, o cansaço é inevitável. A calma, então, não surge como um luxo ou um capricho, mas como uma necessidade vital, um espaço interno onde se pode respirar antes de continuar. Ao encontrar esse lugar de pausa, você começa a perceber o quanto vinha operando no automático, tentando compensar, corrigir ou provar algo constantemente. É como se toda a sua energia estivesse voltada para fora, tentando acertar alvos que mudam o tempo todo. Mas quando você desacelera, ainda que por instantes, algo dentro de você começa a realinhar. As metas que pareciam urgentes perdem a pressa. Os medos que pareciam imensos perdem o poder. E o mais importante, você começa a agir a partir de uma nova base, onde suas escolhas deixam de ser apenas respostas ao ambiente e passam a ser declarações de autenticidade. Jung via isso como um processo de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos quem realmente somos, integrando todas as partes do nosso ser. E a calma é o solo onde essa integração pode acontecer. Essa mudança interna tem reflexos concretos. Relações que antes eram tensas se tornam mais simples, não porque o outro mudou, mas porque você mudou sua forma de se colocar. Situações que antes pareciam desafiadoras perdem a força, porque você deixou de abordá-las a partir da carência ou da pressa. E decisões que pareciam confusas se tornam claras, porque agora você está ouvindo algo além do ruído. Está ouvindo a si mesmo. A calma traz um tipo de clareza que não pode ser forçada, apenas acolhida. E essa clareza transforma o modo como você age, porque dissolve o medo de errar, o peso de agradar e a necessidade constante de provar valor. Ela não elimina os desafios, mas muda a forma como você os enfrenta. E é isso que começa a abrir espaço para um sucesso que não fere, não exaure, não consome,
apenas confirma aquilo que já estava amadurecendo dentro de você. Uma das maiores ilusões que nos afastam da calma é a ideia de que desacelerar significa perder oportunidades. Somos levados a crer que quem pausa, perde. Que quem respira, fica para trás. E assim, seguimos avançando em disparada, mesmo quando o corpo pede descanso, mesmo quando a alma clama por escuta. Jung compreendia esse impulso como um reflexo da sombra coletiva, aquele aspecto inconsciente que a sociedade projeta sobre os indivíduos e que os empurra a viver com base em valores externos, muitas vezes contrários à própria natureza interior. Nesse contexto, a calma é vista com desconfiança, quase como uma ameaça à lógica dominante. Mas, paradoxalmente, é justamente nesse estado desacreditado que mora a fonte mais profunda de lucidez e potência. Porque quando você se permite parar, não é o mundo que desacelera, é você que finalmente começa a enxergar o que o mundo, em sua correria, deixou para trás. Ao cultivar esse estado interno, você percebe que muitas das decisões que considerava urgentes não exigem respostas imediatas, mas uma escuta mais profunda. A calma amplia o campo da percepção. Ela revela o que antes passava despercebido. O tom de voz que diz mais que as palavras, o gesto sutil que carrega a verdade, o vazio por trás de certas conquistas. E essa sensibilidade se torna um poder silencioso. Você começa a agir com mais precisão, porque agora enxerga além da superfície. A pressa te faz reagir ao que é aparente. A calma te permite responder ao que é essencial. Esse é o ponto em que a ação deixa de ser uma tentativa de controle e passa a ser uma expressão de sabedoria. Você não age mais para provar algo, mas porque reconhece com clareza o que é necessário naquele instante, e isso muda completamente a qualidade dos seus movimentos no mundo. Essa mudança de postura gera um impacto que vai além do pessoal. Ela transforma a forma como você se relaciona com o tempo, com os outros e com os próprios objetivos. As metas deixam de ser perseguições exaustivas e se tornam convites a crescer em uma direção coerente com quem você é. O trabalho, por exemplo, não precisa mais ser um campo de batalha, mas pode se tornar um espaço de expressão criativa e alinhamento interno. As relações também se beneficiam dessa nova forma de presença. Quando você está calmo, você escuta melhor, sente mais profundamente e responde com mais empatia. E é por isso que a calma, longe de ser um luxo espiritual, é uma chave prática para o sucesso duradouro, porque ela organiza por dentro o que está disperso por fora. E só quem está inteiro pode construir algo que permaneça inteiro também. A calma também tem o poder de revelar intenções ocultas, aquelas que guiam suas ações sem que você perceba. Muitas vezes, a busca por sucesso está carregada de medos não reconhecidos, o medo de ser esquecido, de não ser amado, de não ser suficiente. Esses medos, quando não trazidos à consciência, moldam decisões, sabotam projetos e distorcem relações. Jung nos alertava para esse conteúdo inconsciente que habita cada gesto nosso. Enquanto não formos capazes de olhar para esses medos com clareza e compaixão, continuaremos agindo como marionetes de forças internas que não compreendemos. A calma, nesse processo, funciona como um espelho limpo. Ela não cria os conteúdos internos, ela os revela. E uma vez revelados, temos a chance de escolher. Podemos continuar seguindo o medo, ou podemos começar a agir a partir de um lugar mais livre, mais íntegro, mais verdadeiro. É nesse ponto que o agir se transforma em criação consciente. Quando você não está mais tomado pela urgência de se provar, o fazer ganha outra textura. Ele deixa de ser compulsivo e se torna deliberado. A energia que antes era consumida com ansiedade e autoexigência, agora se canaliza com foco e intenção. E isso não significa que você passará a viver em um estado constante de serenidade intocável, mas sim que você terá uma base mais estável para retornar, mesmo quando for atravessado por emoções intensas. A calma não é a ausência de conflito, é a capacidade de permanecer inteiro mesmo em meio a ele. Ela te ensina a pausar antes de reagir, a respirar antes de decidir,
a escutar antes de responder, e é nesse intervalo que mora o poder de transformação real. Aquele que não se limita a mudar circunstâncias externas, mas que ressignifica o modo como você se posiciona diante delas. Esse novo modo de agir, mais consciente, mais enraizado, mais alinhado, começa a gerar resultados que antes pareciam inalcançáveis. Porque o sucesso verdadeiro não é fruto apenas de esforço, mas de coerência. Quando você age a partir de um lugar interno pacificado, tudo ao seu redor começa a refletir essa harmonia. Os projetos fluem com mais naturalidade, as oportunidades surgem com mais sincronicidade. As pessoas certas se aproximam porque reconhecem a sua presença como algo raro e inspirador. Jung acreditava profundamente no princípio da sincronicidade, aquela conexão misteriosa entre o mundo interno e o externo. E quando você cultiva a calma, essa ponte se fortalece. O que você pensa, sente e faz começa a vibrar na mesma frequência, e é isso que torna o seu agir poderoso. Não a força bruta, mas a união entre intenção, presença e ação. Outro efeito silencioso, porém profundo da calma, é o desmantelamento da autoimagem distorcida que carregamos sem perceber. Quando estamos imersos na pressa, tendemos a agir de forma reativa, nos defendendo, nos comparando, nos diminuindo ou tentando compensar inseguranças antigas. A mente agitada constrói narrativas sobre quem precisamos ser para sermos aceitos, valorizados ou bem-sucedidos, e essas histórias moldam escolhas que nem sempre nos representam. Jung compreendia que a persona, essa máscara social que usamos para funcionar no mundo, é necessária, mas se torna um problema quando nos esquecemos de que ela é apenas uma parte e não a totalidade do que somos. A calma, nesse contexto, nos permite perceber quando estamos apenas interpretando um papel. E ao trazer essa consciência, ela nos oferece a liberdade de agir de forma mais genuína, sem precisar corresponder a expectativas externas ou manter aparências que nos esvaziam por dentro. Nesse espaço de lucidez, muitas ilusões caem. Você começa a ver que certas conquistas que tanto buscava nem eram realmente suas, que algumas metas eram apenas tentativas de preencher vazios que nem o sucesso seria capaz de curar. E essa percepção, longe de ser desanimadora, é libertadora. Porque ao deixar de lutar por aquilo que não te pertence, você começa a direcionar sua energia para o que tem verdade. A calma te devolve a bússola interna. Ela te mostra que o sucesso que vale a pena não é o que impressiona, mas o que sustenta. Não é aquele que te afasta de si, mas o que te reintegra ao que há de mais essencial em você. E quando essa reconexão acontece, o agir deixa de ser um esforço para provar valor e se torna um fluxo natural, onde cada passo expressa, com simplicidade e profundidade, quem você é. Esse novo ritmo de vida não exige que você abandone seus sonhos ou se conforme com menos. Ao contrário, ele te convida a perseguir seus objetivos com mais clareza, presença e verdade. A calma não é o fim da ambição, é o fim da agitação cega. É quando você passa a construir com alicerces sólidos, porque já não precisa correr contra o tempo ou se esconder de si. Tudo ganha mais presença: o trabalho, as relações, os momentos de descanso. Você passa a experimentar uma sensação de coerência interna que, por si só, já é uma forma de sucesso. E o curioso é que, mesmo sem estar obcecado por resultados, os resultados começam a vir. Porque agora, ao invés de agir para fugir do fracasso, você age para expressar a sua verdade. E a verdade, quando se manifesta com calma e constância, tem uma força que nada pode deter. A calma também desperta uma qualidade que para Jung era indispensável no processo de individuação: a confiança profunda na vida. Em um mundo que nos treina para o controle constante, confiar parece um risco. Mas confiar não é o mesmo que ser passivo. Confiar é reconhecer que há uma inteligência maior operando através de você e que, quando você silencia o ruído interno,
pode começar a escutar essa inteligência com mais nitidez. A mente apressada exige garantias antes de dar um passo. A mente calma escuta o passo que já está maduro para ser dado. E é nesse estado de confiança silenciosa que nasce um tipo de coragem que não precisa de alarde. Uma coragem tranquila, que não se apoia em certezas, mas em presença. Jung entendia que essa confiança é um reflexo do contato com o self, o núcleo profundo da psique, onde habita a sabedoria que transcende o ego. E quando esse contato acontece, a ação deixa de ser apenas vontade pessoal e passa a ser expressão de algo mais amplo, mais alinhado com o fluxo natural da existência. Essa confiança transforma o seu modo de agir porque dissolve o medo de errar. Você não está mais agindo para controlar todos os possíveis desfechos, mas para responder com verdade ao que a vida está te pedindo agora. Isso não significa desistir de planejar ou abandonar o senso de responsabilidade. Significa apenas que o planejamento deixa de ser uma tentativa de garantir controle e se torna uma ferramenta de cooperação com o fluxo da vida. Você planeja, sim, mas sem apego. Você se esforça, mas sem rigidez. Você sonha, mas sem se perder da realidade. A calma permite esse equilíbrio fino entre direção e entrega, entre intenção e receptividade. E nesse espaço, o agir ganha um sabor novo. Cada escolha, cada passo, cada conversa deixa de ser apenas uma tarefa a cumprir e passa a ser uma oportunidade de aprofundar sua relação com a vida tal como ela é. E é justamente quando você começa a agir com essa presença tranquila que o sucesso deixa de ser um objetivo ansioso e se transforma em uma consequência natural. Porque você está inteiro em cada gesto, você está alinhado por dentro e, por isso, começa a atrair situações, pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência. O que antes parecia difícil começa a fluir. O que antes exigia esforço começa a acontecer com leveza. E isso não é magia, é coerência. A calma reorganiza suas prioridades, realinha suas motivações e refina sua escuta. E quando tudo isso acontece, você age com mais precisão, mais impacto e mais autenticidade. E esse tipo de sucesso enraizado na calma não depende de reconhecimento externo, embora ele possa vir, porque ele já é, em si, um estado de realização. Ele é a manifestação concreta de quem você se tornou ao se permitir finalmente parar de lutar contra a vida e começar a caminhar com ela. Há um momento no processo em que você percebe que a calma não é apenas um recurso para agir melhor. Ela é um estado de consciência que redefine o significado de sucesso. Aquilo que antes parecia tão urgente, tão necessário, começa a perder o peso artificial que o ego projetava. Sucesso deixa de ser uma meta fora de você e passa a ser um reflexo do seu estado interior. Jung nos convidava a perceber que tudo aquilo que buscamos fora é, na verdade, um símbolo de algo que está em desenvolvimento dentro de nós. Quando você se alinha à calma, descobre que não precisa mais correr atrás de validações externas, porque a validação mais poderosa é a que nasce do silêncio, quando você percebe que não há mais conflito entre o que você deseja e quem você é. Nesse ponto, o agir se torna simples, direto, essencial. Não há mais desgaste na tentativa de provar valor, porque o valor já foi reconhecido internamente. E o curioso é que é justamente essa simplicidade que mais impacta o mundo à sua volta. Você começa a inspirar outras pessoas não por causa de feitos grandiosos, mas pela qualidade de presença que carrega. A calma, quando verdadeira, é contagiante. Ela revela uma maturidade rara, uma firmeza que não precisa levantar a voz. E aos poucos, você se torna um ponto de estabilidade em meio ao caos coletivo. Alguém que não se abala com as oscilações externas porque encontrou um centro firme dentro de si. E essa firmeza não é dureza, é profundidade. É a certeza silenciosa de quem já não depende de circunstâncias para estar bem. Jung via essa integração como o sinal de uma psique madura, aquela que já não precisa mais dividir o mundo entre certo e errado, sucesso e fracasso, ganhar e perder,
porque entendeu que tudo é parte de um processo mais amplo de crescimento e revelação. E quando você age a partir desse lugar, suas ações ganham um sentido que ultrapassa o imediato. Elas se tornam parte de um movimento maior de transformação. Essa transformação não precisa de reconhecimento para ser válida. Ela se manifesta no modo como você vive seus dias, nas escolhas pequenas, nas palavras que você oferece, na paciência que você sustenta, no silêncio que você respeita. A calma não anula a ação, ela a refina. Ela tira o excesso, o ruído, a pressa. Ela conserva apenas o que é essencial, o que é verdadeiro, o que é duradouro. E é aí que o sucesso se revela como uma consequência inevitável, não porque você fez tudo certo, mas porque você se alinhou ao que é real. Quando a ação nasce da verdade interior, ela encontra eco no mundo. E mesmo que os resultados não venham da forma esperada, há uma paz inabalável em saber que você está em harmonia com algo maior do que você. Esse é o sucesso que não se compra, não se força, não se exibe, mas que se sente. E quem sente não precisa provar mais nada. No fim das contas, tudo o que buscamos, sucesso, realização, reconhecimento, plenitude, é apenas o reflexo de um desejo mais profundo, viver em paz consigo mesmo. E essa paz não é fruto da sorte, nem de circunstâncias favoráveis. Ela nasce de um posicionamento interno. Jung nos ensinou que a verdadeira jornada é sempre para dentro, porque é lá que estão as raízes de tudo o que projetamos no mundo. A calma, nesse sentido, não é uma técnica para melhorar sua performance. É um portal. Um limiar entre o agir inconsciente, guiado pela pressa e pelo medo, e o agir consciente, guiado pela verdade e pela presença. Quando você atravessa esse portal, percebe que o sucesso, na sua forma mais plena, não está lá fora esperando por você. Ele está aqui, agora, emergindo do modo como você se relaciona com a vida. É nesse instante que o velho modelo de fazer para ser cede espaço para uma nova realidade. Ser, e então fazer, e então colher. E quando você passa a viver assim, tudo muda. Mesmo que por fora nada pareça diferente. As mesmas tarefas ganham outra leveza. Os mesmos desafios são enfrentados com outra postura. As mesmas metas passam a ter outro significado. Porque agora você sabe que não precisa mais correr atrás daquilo que já habita em você. A sua presença, nutrida pela calma, se torna sua maior competência. O seu silêncio, cultivado com consciência, se torna sua maior sabedoria. E o seu agir, antes frenético e desconectado, se torna uma manifestação clara de quem você se tornou. Esse é o ponto em que o sucesso deixa de ser uma conquista e passa a ser uma consequência. Porque você não está mais tentando vencer a vida, está caminhando com ela. Escutando seus ritmos, respeitando seus ciclos, honrando sua verdade. A calma, no fim, é o retorno ao que nunca te faltou. Apenas havia sido esquecido no barulho do mundo. E quando você a reencontra, mesmo que aos poucos, mesmo que em fragmentos, ela começa a costurar tudo o que estava separado dentro de você. A pressa perde o sentido. A dúvida perde a força. O medo perde o comando. E o que sobra é um agir sereno, porém potente. Uma clareza firme, porém sensível. Um sucesso silencioso, porém incontestável, porque nasce da coerência entre o que você sente, pensa e faz. Esse é o verdadeiro triunfo da alma. Viver com autenticidade, escolher com consciência e construir com significado. E tudo isso começa com um gesto simples, mas revolucionário. Parar, respirar, escutar. Porque no silêncio da calma, você finalmente se encontra e tudo começa a se alinhar.